A paz do Senhor, meus irmãos. Terceiro módulo dessa mesma aula sobre os evangelhos sinóticos, né? Já consumimos aqui duas aulas anteriores e agora vamos para a terceira. Estamos falando sobre os evangelhos sinóticos pela CETEADALP, o Centro Teológico de Educação da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, né? E aqui damos continuidade aos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E estamos no capítulo 22 de Mateus, verso do 1 ao 14, que vai falar sobre a parábola do banquete de casamento. Ou seja, um homem convidou algumas pessoas para participar de uma festa de casamento e essas pessoas, no dia acertado, começaram a inventar desculpas para que não fossem a essa festa. Um havia casado, outro havia comprado junta de boi, o outro, enfim, inventou suas desculpas. E Jesus aquele pai de família, ele agora abre exceção para trazer todos os que estavam rejeitados, todos que estavam à beira do caminho, para que agora participassem desse grande banquete. Isso referindo-se à nação de Israel, que recebeu o noivo, mas que rejeitou essa festa, e a partir de então, as outras nações seriam eleitas agora para entrar primeiro nesse reino, e é o que a igreja hoje faz. Ela usufrui disso até o arrebatamento de Cristo, para depois vir um período para o judeu. Isso a gente vai estudar lá em Apocalipse. Capítulo 22 de Mateus, verso 15 ao 22, mais uma vez fala sobre o pagamento de imposto a César, né? Agora naquele contexto de provação mesmo, né? Os líderes religiosos mandaram saber se deviam ou não pagar imposto a César. Lá no imposto anterior a gente falou sobre Jesus pagando o imposto. Aqui a gente está falando sobre o dever de pagar imposto a César. Aí Jesus faz a distinção entre a igreja e o Estado, quando diz, olha, dá a César o que é de César, Estado, e a Deus o que é de Deus, igreja, né? No capítulo 22, verso 23 ao 33, vai falar sobre a ressurreição, o episódio daquela mulher. Os saduceus, eles queriam saber se... Eles não criam ressurreição e queriam saber se haveria ressurreição, ou pelo menos encurralar Jesus para tentar explicar isso. E conta o episódio de uma mulher que casou com um homem. Esse homem morreu, não gerou filho, e pela lei do levirato, o irmão desse homem deveria gerar um filho na mulher para suscitar nome ao defunto. E isso aconteceu com os 7 irmãos e todos morreram, até que por fim a mulher morreu. E eles perguntam a Jesus, e na ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher? Aí Jesus diz, olha, vocês erram porque não examinam as escrituras. No céu não precisa de multiplicação através de ato, né? Conjunção carnal. Aí é quando diz que os anjos não praticam esse tipo de procriação. Isso é apenas para o reino terreno aqui, para o nível terreno da coisa. Amém? Sobre capítulo 22, verso 34 ao 40, nós temos o grande mandamento, que é o resumo de toda a lei. Amar a Deus de todo o coração, de todas as forças, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a essência de toda a lei mosaica. Capítulo 22, verso 41 ao 46, o filho de Davi, ou seja, aquele questionamento, Jesus dizendo, como é que dizem que eu sou filho de Davi, se o próprio Davi me chamou de Senhor? Salmo 101, verso 1, você vai encontrar isso. Disse o Senhor ao meu Senhor. Está lá. Capítulo 23 de Mateus, Jesus ele começa a proferir julgamentos, juízos contra os líderes religiosos e fariseus, né? Ai dos mestres e dos fariseus, que começam a dizer ao povo tantas coisas para serem feitas, mas ele em si mesmo não cumpriu nada do que ensinavam. Eram pessoas que viviam de hipocrisia. Hipocrisia dá a ideia de um ator num teatro, então alguém que figurava uma forma de vida que não vivia. Aí, a partir do capítulo 24, a gente tem o segundo sermão, ou grande discurso sobre o fim, tá? Do capítulo 24 de Mateus ao capítulo 25. Né? Temos que, com relação à última trombeta, ou ao som de trombeta, esse termo trombeta a gente vai falar mais na frente, né? Era uma forma de convocação do povo de Israel para solenidades. Ou seja, sempre que havia cerimônias, Israel era convocado ou para guerra, ou para festas, ou para o que seja, através do toque de trombetas. Então aqui Jesus, ele faz uma analogia exatamente nisso. Quando ele fala ao toque da trombeta, está dizendo uma convocação para um determinado fim. Tá certo? Então o capítulo 24 de Mateus, verso 45 a 51, fala sobre servos fiéis e sensatos. Ou seja, vai acontecer, vai haver uma convocação, e só vai se dar bem quem realmente estiver perseverante. Então, é uma exortação à vigilância. No capítulo 25, verso 1 ao 13, vai falar sobre a parábola das 10 virgens, mais uma exortação à vigilância. E principalmente que a aparência ela não vale muita coisa. Todas estavam vestidas iguais, todas esperavam o mesmo noivo, porém,
5 delas eram prudentes e 5 não eram. Então, nesse sentido, vemos aqui também uma exortação à vigilância e que a aparência em si, ela não vale muita coisa. Capítulo 25, verso 14 ao 30 de Mateus, nós temos a parábola dos talentos, ou seja, administração, mordomia. A essência dessa parábola é exatamente isso. Trabalhe com o que Deus lhe deu, trabalhe com o que você recebeu como vocação, né? E vá se preparando mais ainda para receber, se quiser, mais alguma coisa, mas para bem exercer sua atividade, porque isso gerará resultados, ou de punição ou de bênçãos. Então, nesse sentido, a parábola dos talentos vai falar sobre mordomia, ou seja, a administração de bens de terceiros. Bens, no caso o Evangelho, ele é um bem para a humanidade, mas pertence a Cristo. Então a gente que seja bom mordomo nesse sentido. A gente não pode alterar o Evangelho, não pode mudar o Evangelho. Amém? Sobre capítulo 25, verso 31 ao 46, Jesus ele começa a mostrar a escatologia, ou seja, o que vai acontecer no período do juízo final, no fim dos tempos, enfim. Ali há uma revelação de como será o fim de todas as coisas, até o arrebatamento da igreja. Capítulo 26, verso 1 ao 5, começa uma conspiração para matar Jesus, ou seja, Jesus ele veio para morrer. Mas aqui os líderes religiosos tiveram tanta inveja de Jesus, e depois de Jesus ter purificado o templo, depois de Jesus ter confrontado a hipocrisia deles, que eles agora planejaram matar Jesus, né? Capítulo 26, verso do 6 ao 13, a gente vai encontrar Jesus sendo ungido em Betânia por uma mulher que derramou ali um vaso de alabastro em Jesus, né? Alguém até criticou nesse sentido de que é um desperdício, porém Jesus ele disse que ele já estava sendo ungido para a sua morte, ou seja, o que a mulher estava fazendo algo que aos olhos humanos era um desperdício, mas seria quase que uma profecia, dizendo, olha, já estou caminhando para morrer, para vir cumprir o que vim fazer aqui. Capítulo 26, verso 17 ao 29, vai falar sobre a ceia do Senhor, ou seja, Jesus ele na Páscoa, ele pega o pão e o vinho e transforma, né, ou institui a ceia do Senhor como memorial, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Aqui é um textozinho que eu gostaria de ler para vocês, olha. A ceia do Senhor, na véspera da morte de Jesus, houveram duas ceias, uma da Páscoa e a outra da Santa Ceia. A ceia do Senhor foi instituída no final da ceia da Páscoa. Lucas menciona 2 cálices, está lá em Lucas 22, 17 a 20. Mateus, Marcos e Lucas mencionam as duas ceias, enquanto que João menciona apenas a da Páscoa. Então, é só um detalhezinho aqui que está na apostila que a gente vai disponibilizar para os meus irmãos. Capítulo 26 de Mateus, verso 30 ao 46, a gente tem a agonia no Getsemane. A Bíblia diz que Jesus ele levou seus discípulos e levou Pedro, Tiago e João para um lugar mais distante e ali deixou eles, pediu oração a eles e foi mais para frente a orar. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele intercedeu e seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Lembrando que o termo Getsemane significa lugar de esmagar azeitona para extrair azeite. Então era um lugar de sofrimento. Capítulo 26, do 47 ao 56, temos o episódio da traição de Jesus e Jesus sendo preso. Com relação depois da prisão de Jesus, Jesus sofreu um processo de julgamento. Então, nesse processo de julgamento, eu vou ler aqui alguns pontos para que os irmãos fiquem bem situados nesse sentido. Depois de preso, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, onde foi mantido preso desde a meia-noite até o raiar do dia, sendo escarnecido e espancado nesse período. Ao amanhecer, foi condenado oficialmente e encaminhado a Pilatos, o governador romano. Pilatos promoveu um tribunal na fortaleza Antônia, onde procurou eximir-se da situação, encaminhando Jesus para ser julgado por Herodes. No palácio de Herodes, Jesus foi escarnecido e mandado de volta para Pilatos julgar. Pilatos, ouvindo a multidão, manda açoitar Jesus e o condena à crucificação. Então veja os rituais do julgamento de Jesus, né? Capítulo 26 de Mateus, versos 57 a 68, vai falar Jesus diante do sumo sacerdote. Capítulo 26, do 69 a 75, Pedro nega a Jesus, lembrando que Pedro disse, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas o homem é o homem e Deus é Deus, né? Então, a fraqueza humana ela se revela nessas horas. Capítulo 27, do 1 ao 2, a sentença oficial. Jesus realmente foi condenado ali. E no capítulo 27, do 3 ao 10, temos o episódio do suicídio de Judas. Judas, depois de trair Jesus, alguns até defendem Judas dizendo que
achava que ele vendeu Jesus porque Jesus poderia revelar seu poder terreno, reagindo à prisão e aí estabelecendo seu reino, mas não é bem assim que a Bíblia diz, não. Jesus diz, ai daquele que por ele vem o escândalo, dizendo ao próprio Judas, né? Capítulo 27, verso do 11 ao 25, fala do julgamento diante de Pilatos, né? E no capítulo 27, verso 26, fala que Jesus é açoitado. Com relação ao açoitamento romano, eu gostaria de ler também mais uma parte aqui da apostila que a gente preparou para os irmãos. O açoitamento geralmente antecedia a pena de morte. Os açoites eram aplicados com um chicote feito com várias tiras de couro, em cujas pontas colocavam peças metálicas cortantes. A vítima era despida até a cintura e amarrada em um poste em posição encurvada, onde eram açoitados até terem suas carnes dilaceradas, muitas vezes resultando em óbito, ou seja, era uma punição antes da sentença de morte, mas às vezes o próprio condenado morria com o açoitamento, já que aquelas peças de metais, que eram várias num chicote só, arrancavam pedaços realmente de carne da pessoa condenada. E Jesus passou por isso, por mim e por você. Capítulo 27, verso 27 ao 31, Jesus é zombado pelos judeus durante o julgamento, depois por Herodes e seus soldados. Aqui é zombado pelos soldados de Pilatos e mais tarde, na crucificação, os sacerdotes, os anciãos, os mestres da lei zombaram dele. E um próprio crucificado, um próprio preso, condenado que estava crucificado, também zombou de Jesus. Então, Jesus sofreu açoites, sofreu escárnios. Aqui no capítulo 27, verso 32, vai falar sobre Simão, o sireneu, o morador de Cirene, que ajudou ou que foi constrangido a carregar a cruz para Jesus, já que Jesus estava tão debilitado diante de tantos açoites que não conseguiu carregar sua cruz. Capítulo 27, verso 33 a 56, Jesus é crucificado. E na sua crucificação a Bíblia diz, no versículo 45 do capítulo 27, que houve trevas desde a hora sexta, para nós ao meio-dia, até a hora nona, para nós às 3 da tarde. E a Bíblia diz, Mateus vai revelar que houve terremotos, as sepulturas se abriram e que muitos dos santos eles foram ressuscitados, exatamente mostrando o poder de Jesus sobre a morte. Capítulo 27, versos 57 a 61, nós temos a história do sepultamento de Jesus. No versículo 62 a 66 temos o sepulcro lacrado. No capítulo 28, do 1 ao 8, a gente tem já a ressurreição de Jesus, quando as mulheres vão visitar o sepulcro, já no domingo. Jesus é sepultado na sexta-feira, final do dia, e ressurge no domingo bem cedo, né? Capítulo 28, verso 9 ao 10, Jesus aparece às mulheres. Capítulo 28, do 11 ao 15, os guardas são subornados, ou seja, quando há a notícia de que o corpo havia sumido, as próprias autoridades subornaram os soldados dizendo, olha, diz aí que roubaram o corpo dele. A gente dormiu e que roubaram o corpo deles. Ou seja, no Império Romano, se um guarda perdesse um preso, o guarda pagava com a própria vida. Mas aí os líderes religiosos garantiram a essa mentira dos soldados, protegendo a vida deles, para tentar mostrar que Jesus não ressuscitou. Então, nesse sentido, a gente encerra o Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos 3 livros Evangelhos Sinóticos. Iniciamos agora o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, dizem alguns escritores que ele é atribuído aos romanos. A essência do Evangelho de Marcos é mostrar Jesus como o maravilhoso e, através disso, mostrar o poder sobrenatural de Jesus. Então, muito do que eu vou falar de Marcos e de Lucas a gente já falou sobre em Mateus, tá certo? Então a gente vai tentar andar um pouquinho. O Evangelho de Marcos ele aponta para Jesus, apresentando sua divindade através de milagres, de operações de maravilhas. Seu foco são os feitos de Jesus e não as palavras de Jesus, né? Logo, como se atribui essa escrita aos romanos, Marcos ele não escreveu para judeus. Segundo a tradição, Marcos acompanhou Pedro em grande parte de sua carreira, escrevendo toda a narrativa de Pedro. Então você vê que Marcos, ele era discípulo de Pedro, ou acompanhava Pedro, e de Pedro ele ouviu todas as histórias de Jesus. João Marcos era primo de Barnabé, está falando do escritor do Evangelho de Marcos. Era primo de Barnabé, e por volta de 44 depois de Cristo acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Foi aquela situação em que ele voltou do meio da primeira viagem missionária e a partir de então
Paulo ele não quis mais viajar com Marcos e André, embora no final eles se reconciliaram, né? Houve até uma separação lá entre Paulo e Barnabé, que foi os componentes da primeira viagem missionária, e Paulo viaja com Silas, enquanto que Barnabé viaja com Marcos, né, nas suas viagens missionárias distintas. Isso a partir da segunda viagem missionária de Paulo. Na primeira eram Paulo, Barnabé e Marcos, João Marcos. E sobre Marcos, ele omite a história do nascimento de Jesus. E ele já começa seu evangelho a partir da pregação de João Batista. Então no capítulo 1, verso 1 ao 8, nós temos a pregação de João Batista. No capítulo 1, verso 9 ao 11, Jesus é batizado em águas. Capítulo 1, verso 12 ao 13, Jesus é tentado. Então a gente já explicou sobre a tentação de Jesus no evangelho de Mateus. E aqui Marcos ele inicia o evangelho de Jesus na Galileia a partir do capítulo 1, verso 14, até o capítulo 10, verso 1. Capítulo 1, verso 14 e 15, Jesus inicia seu ministério na Galileia, lembrando que há um intervalo, né, entre o versículo 14 e o versículo 15 de Marcos, capítulo 1. Né. Há um intervalozinho de 1 ano entre o batismo e esse início de ministério lá. São versículos juntos, mas há esse intervalo no meio. Capítulo 1, verso 16 ao 20, chamado de Simão, André, Tiago e João, ou seja, Jesus chama os primeiros discípulos, segundo Marcos. Ele conta esse episódio no capítulo 1 do seu livro. Capítulo 1, verso 21 ao 28, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Capítulo 1, verso 29 ao 31, a cura da sogra de Pedro. Veja que por isso que são sinóticos, porque o que Mateus conta, Marcos conta e Lucas conta, com narrativas um pouco diferenciadas, mas eles contam praticamente os mesmos episódios, por isso são sinóticos. Capítulo 1, verso 32 ao 34, Jesus cura muitas pessoas em Cafarnaum, e isso atrai a multidão, ou seja, multidões. Jesus ele começa a ficar famoso, né? Tanto que na Galileia, Jesus ele proíbe, depois de sua fama e da perseguição, ele proíbe de que as pessoas deem testemunho dele, né, na Galileia. Já em terras estranhas, aí Jesus diz, olha, vai e diz lá quão grandes coisas Deus te fez. Né? Você vê isso acontecer em Samaria, com aquela mulher samaritana, você vê isso acontecer com o gadareno, quando foi libertado e queria seguir Jesus. Jesus diz, não, você fica aqui e diga ao seu povo quão grandes coisas Deus lhe fez. No capítulo 1, verso 35 ao 37, Jesus ora na solidão. Então vários episódios de oração de Jesus, ele deixava a multidão e saía para orar, mesmo sendo Jesus. Isso diz muito a gente, né? A gente precisa sempre estar em contato e em comunhão com Deus através da oração. Capítulo 1, verso 38 ao 39, vai falar sobre as viagens de Jesus na Galileia. Capítulo 1, verso 40 ao 45, temos a cura de um leproso. Lembrando que Jesus manda esse leproso apresentar-se ao sacerdote e assim oferecer sua oferta ao sacerdote. Temos no capítulo 2 de Marcos, verso 1 ao 12, Jesus cura um paralítico que foi carregado por 4 pessoas e foi subido assim, no teto, destelhado o local, e aí foi descido ali no meio da multidão, porque pela porta não se conseguia entrar. E Jesus ele honrou a fé daqueles 4 homens e também do paralítico, e assim salvou aquele homem, perdoou os pecados, e ainda assim curou fisicamente aquele homem. Temos no capítulo 2, verso 13 ao 17, o chamado de Mateus, ou de Levi, que é a mesma pessoa, já falei isso anteriormente. Capítulo 2, verso 18 ao 22, uma pergunta sobre o jejum, né? Por que é que João jejuava e Jesus sempre comia? Aí Jesus ele foi e mostrou, João jejuava, Jesus criticou isso deles, e eles diziam, João tem demônio. Jesus veio participando da comunidade, das festas religiosas e tudo, e eles diziam, isso é um glutão, né? Então se fizer não agrada, e se não fizer não agrada do mesmo jeito. Aí Jesus ele vai e diz, olha, no episódio de casamento, é possível alguém jejuar numa festa de casamento? Não. Ou seja, eu sou o noivo e todos que estão comigo estão nessa festa de matrimônio. Mas um dia, quando eu for tirado, aí sim eles vão chegar um tempo de jejuar. Por essa falta, por essa ausência, por essa dor. Jesus ele explica nesse sentido, né, por parábola, entre aspas, de um casamento sobre o noivo e o matrimônio. Capítulo 2, verso 23 ao 27, nós temos o episódio dos discípulos comendo espigas no dia de sábado, né? E os fariseus doídos porque
eles estavam quebrando o sábado, colhendo espigas. Na realidade, eles não estavam nem preocupados na essência ou na necessidade de vida que os discípulos tinham. Ora, se não há alimento, o corpo perece. Mas eles estavam mais preocupados com o ritual do que com a própria vida dos discípulos. Capítulo 3, verso 1 ao 6. Uma cura no sábado de um homem com a mão atrofiada, né? Por essa cura, os fariseus e herodianos planejaram matar Jesus. Veja a que ponto chegava a cegueira espiritual dessas pessoas que eram líderes de sua época. Eles não estavam preocupados com pessoas, eles estavam preocupados com rituais, né, com nomes e assim por diante. Capítulo 3, verso 7 ao 12, fala sobre multidões e milagres. Então, aquele mesmo episódio de vários milagres e várias multidões acompanhando Jesus. Marcos, capítulo 3, verso 13 ao 19, fala da escolha dos 12 discípulos. Marcos, capítulo 3, verso 20 ao 30, fala sobre o pecado imperdoável que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir a atividade de expulsão de demônios, que é uma ação do Espírito Santo, contra o reino das trevas, atribuir isso a Beelzebul. Capítulo 3, verso 31 ao 35, temos a mãe e os irmãos de Jesus, novamente aqui apresentado por Marcos. Temos no capítulo 4, verso 1 ao 20 do Evangelho de Marcos, a parábola do semeador, que eu já expliquei em Mateus. Temos no capítulo 4, 21 ao 25, a candeia no lugar apropriado, ou seja, o Evangelho era tão extraordinário que não podia ser escondido, senão ele teria que ser mostrado ao mundo como luz do mundo, como sal da terra. Assim, aqueles que viviam como cristãos deveriam seguir esse exemplo de iluminar aqueles que andavam em trevas. No capítulo 4, verso 30 ao 34, temos a parábola do grão de mostarda, que eu também já comentei. Um pequeno grão que torna-se grande árvore, comparando-se assim ao Evangelho de Cristo. No capítulo 4, verso 35 ao 41, temos Jesus acalma a tempestade, também já foi falado sobre isso. Capítulo 5, verso 1 ao 20, temos o endemoniado da região de Gerazenos, que era dos Gerazenos, que era em Decápolis, ou nas 10 cidades. Lembrando que Gadara, Gerzara, enfim, Gergesa, perdão, são nomes dados a regiões lá da Palestina, ou próximo dela, né? Mas que esse episódio atribui-se à região de Gergesa, né? E a gente sempre tem como Gadara, o Gadareno, enfim. Temos no capítulo 5, verso 21 ao 43, a ressurreição da filha de Jairo, já expliquei, né? Conta também o episódio da mulher do fluxo de sangue, né? Lucas vai falar sobre isso. Capítulo 6, verso 1 ao 6, uma visita a Nazaré, fala também a terra onde Jesus nasceu e por isso a sua rejeição. Alguém dizia, quem é esse aí? A gente não conhece ele, o pai dele não é José? Os irmãos dele não estão entre nós? E por isso rejeitaram Jesus. E Jesus ele diz, não tem profeta sem valor, senão na sua própria casa, ou seja, no seu próprio meio de convívio. Capítulo 6, verso 14 ao 29, vai falar sobre João é decapitado, já falamos sobre isso em Mateus, aqui em Marcos. Capítulo 6 de Marcos, capítulo 30 ao 44, temos a multiplicação de pães para 5.000 pessoas, homens. Capítulo 6, do verso 45 ao 52, Jesus anda sobre as águas. Aqui nós temos, do período da multiplicação de pães até a transfiguração em Marcos, um período de 9 meses. Então, capítulo 6, verso 53 ao 56, temos multidões em Genezaré. Capítulo 7, verso 1 ao 23, o que é puro e o que é impuro, que é exatamente os rituais dos fariseus. E Jesus mostra que o que realmente contamina o homem é o que sai do coração, ou seja, a verdadeira intenção, isso eu já falei anteriormente. Capítulo 7, verso 24 ao 30, vai falar sobre o episódio da mulher cananeia ou cirofenícia, são sinônimos. Lembrando que naquele episódio, Jesus ele não chamou a mulher de cachorra, ele faz um comparativo entre sendo os filhos, os judeus, e os cachorrinhos, as demais nações, os demais povos, ou os gentios. Capítulo 7, verso 31 ao 37, temos a cura de um surdo e gago. Capítulo 8, verso 1 ao 9, temos Jesus alimenta 4.000 homens, novamente. Tudo isso a gente já viu no Evangelho que falamos sobre Mateus. Capítulo 8, verso 10 ao 21, temos o fermento dos fariseus, aonde os fariseus pedem o sinal do céu, né, nesse episódio aqui, e Jesus ele não cumpre esse capricho dos fariseus.
Em outro episódio ele vai dizer, olha, eu só vou dar um sinal a vocês, o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Capítulo 8, verso 22 ao 26 de Marcos, temos a cura de um cego em Betsaida, na Galileia. Capítulo 8, verso 27 a 30, temos a confissão de Pedro. No capítulo 8, verso 31 a 33, predita a paixão e morte de Jesus. Já falei sobre o termo paixão, que significa sofrimento. Capítulo 8, verso 34 ao capítulo 9, verso 1, temos o preço do discipulado, né? Jesus ele chama os discípulos e começa a dizer que quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. E assim ele vai mostrando, né, que o evangelho não é fácil, mas que a gente não pode perder o foco de olhar para Jesus. Capítulo 9, verso do 2 ao 13, vai falar sobre a transfiguração de Jesus em Marcos. Capítulo 9, verso 14 ao 29, temos o menino endemoniado, ele dando testemunho sempre de Jesus, os demônios, e Jesus mandando eles se calarem. Capítulo 9, verso do 30 ao 32, Jesus fala sobre sua paixão novamente, né? Então Jesus fala sobre sua paixão pelo menos em 5 vezes registrado na Bíblia. Ele falou muito mais, mas registrado temos em 5 vezes aqui, né? Depois da confissão de Pedro, depois da transfiguração, depois da cura do endemoniado, enquanto atravessava a Galileia e perto de Jerusalém. Então, esses 5 têm referências aqui na apostila que os irmãos vão receber. Capítulo 9, verso 33 ao 37, temos aquela disputa de quem é maior no reino de Deus. Jesus mais uma vez aponta para as crianças. Capítulo 9, verso 38 ao 40 de Marcos, nós temos o desconhecido operador de milagres, ou seja, alguém que estava operando milagres em nome de Jesus, mas não seguia Jesus, né? E nesse sentido, João, ele proibiu esse homem de operar milagres, e Jesus ele vai e repreende João, que diz que quem não é por nós quem não é contra nós é por nós, né? E qualquer que fizer qualquer benfeitoria ou der um copo d'água a um desses seguidores de Jesus, não perderiam seu galardão. Então, nesse sentido, temos aqui Jesus ele já expandindo, né, a abrangência do Evangelho para todos aqueles que queiram segui-lo. Capítulo 9, verso 41 ao 50 de Marcos, fala sobre a gente não induzir, ou as pessoas não deveriam induzir outras pessoas ao pecado ou ao erro através das atitudes pessoais, né? Então há um compromisso com relação a terceiros. O Evangelho é isso, é você se preocupar sempre com o próximo. A partir do capítulo 10 nós temos o ministério de Jesus na Pérea, né? Lá no Evangelho de Marcos está no capítulo 10, verso 1 até o versículo 52. Então, capítulo 10, verso 1, Jesus parte da Galileia, que é mais ao norte, e vem partindo para o sul até chegar a Jerusalém. Capítulo 10, verso 2 ao 12, sobre a questão do divórcio, já falei. Capítulo 10, verso 13 ao 16, Jesus e as crianças, ou seja, Jesus abençoando as crianças, né? Capítulo 10 de Marcos, verso 17 ao 31, vai falar sobre o jovem rico, que tinha muitas riquezas, procurou Jesus para saber o que fazia para herdar a vida eterna, e Jesus amou aquele jovem. Segundo Marcos, a Bíblia diz que Jesus falou com amor com aquele jovem, que era necessário ele vender tudo que tinha para ter uma herança, um tesouro no céu. Aí o jovem, ele se entristeceu e não quis se desfazer de suas riquezas. Até a partir de então, Jesus diz: como é difícil um rico se salvar, porque o coração deles está na riqueza e não em Cristo, né? Como já disse anteriormente, não há uma condenação com relação a riquezas, há uma condenação com relação ao amor a riquezas. Aí até o episódio de que Jesus diz: é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Camelo, alguém diz que é uma pequena porta lá nos muros de Jerusalém, em que um camelo conseguiria passar com muito sacrifício, sem bagagem nenhuma e ajoelhado. Alguns historiadores, é mais raro essa visão, diz que camelo também é atribuído a um tipo de corda de pescaria, que é uma corda relativamente grossa comparada a uma agulha, né? E outros querem trazer o termo literal, como se fosse um camelo realmente passar no fundo de uma agulha. Enfim, vamos ficar à vontade aí para entender que para Deus o importante é que o impossível ele faz. A essência disso aí é exatamente isso. Capítulo 10 de Marcos, verso 46 ao 52, vai falar sobre o cego
Bartimeu. E a partir do capítulo 11 vai falar sobre a última semana de Jesus, que vai do capítulo 11 de Marcos até o capítulo 16. Então, capítulo 11, verso 1 ao 11 fala sobre a entrada triunfal de Jesus. Capítulo 11, verso 12 ao 14, ao episódio da figueira que secou porque não deu fruto. Capítulo 11, verso 15 ao 18, Jesus purifica o templo. Capítulo 11, verso 19 ao 25 vai falar sobre a figueira, quando os discípulos voltaram no dia seguinte. Estava seca e isso aí admirou os discípulos de Jesus, com a palavra dele, a figueira murchou. Capítulo 11 de Marcos, verso 27 ao 33. Há aquele questionamento de com que autoridade você vem contra nós? Quando Jesus purifica o templo, as autoridades perguntam nesse sentido. Capítulo 12, verso 1 ao 12 vai falar sobre a parábola da vinha, né? Os servos que se apossaram da vinha e mataram os mensageiros, até matarem também o próprio filho do dono, isso falando sobre os profetas que foram enviados para Israel, e Israel apedrejou, matou, rejeitou. Agora o dono da vinha tinha mandado o próprio Cristo, ou seja, o dono da vinha seria Deus, a vinha seria o reino de Deus, a nação, e aí o reino de Deus, e o povo havia rejeitado tanto os profetas quanto agora rejeitava o próprio filho a ponto de matá-lo crucificado. Jesus já estava proferindo aqui uma paixão ou um sofrimento.